E aí, sagitariano e sagitariana, como que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu estarei aqui trazendo mais uma leitura intuitiva e atemporal de tarô, e por se tratar de uma leitura intuitiva e atemporal, nem todas as situações ditas e descritas aqui irão de fato acontecer nessa sua temporalidade. Portanto, pegue somente aquilo que falar com você, pegue somente aquilo que falar com o seu contexto e intuição, beleza? Se essa leitura por totalizante não vier falar com você, eu sugiro que você assista o vídeo do signo ascendente, lunar, Vênus e Mercúrio, para que você possa ter maiores informações e complementações acerca dos assuntos que estaremos abordando aqui e nas demais leituras publicadas neste canal. Também deixo como sugestão para que você acesse a playlist do seu signo, que estará logo abaixo na descrição do vídeo. Lá você poderá estar tendo informações passadas, do seu momento presente e de situações futuras. Lembrando que nesse exato momento a minha agenda de leituras de 1 hora de tarô particular, ela está fechada, eu estarei reabrindo novamente a partir do dia 5 de outubro. Então, se você, Sagitário, tem o interesse de estar realizando uma leitura de tarô comigo, a partir do dia 5 de outubro, você pode estar me mandando uma mensagem. O meu contato está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem todos os valores, os meios de comunicação para que você possa estar agendando a sua leitura de tarô. Ok, Sagi? Se essa for sua primeira vez aqui no canal, sinta-se bem-vindo. Eu me chamo Renzo e aqui eu trago leituras de tarô para estar te auxiliando no seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o meu crescimento aqui na plataforma e o fomento do conteúdo a qual eu trago aqui com bastante esforço e bastante carinho para vocês, sagitarianos. Na semana passada eu acabei não gravando a leitura, devido ao fato de eu ter passado por uma gripe. Na verdade não foi uma gripe, foi um resfriado muito forte. Eu fiquei sem voz, eu fiquei bem rouco. Eu fiz uma viagem também para tentar descansar, né? E nessa viagem eu acabei ficando ainda mais resfriado, né? Então, assim, por isso que eu acabei, né, deixando de publicar na semana passada. Isso foi dito aqui também no canal. Peço já desde já para que vocês não me mandem mensagens cobrando sobre leituras. Eu quero deixar aqui muito claro que os meios de comunicação aos quais eu disponibilizo, eles são para agendamentos de leituras. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa, independentemente se foi uma pessoa que eu atendi ou não, isso é extremamente invasivo, essa posição de cobrança, pois eu, Renzo, como um ótimo virginiano, eu sei muito bem do meu papel quanto ao meu canal, quanto ao conteúdo que eu trago aqui diariamente, semanalmente, tá? Quando eu publico as leituras. Então não há necessidade de cobrança, ok? Eu sei muito bem do meu papel, eu sei o momento exato, ideal de estar agindo, seja essa ação através de um informe na aba comunidade, onde eu vou lá, né, expressar, falar, olha, hoje não vai dar para publicar a leitura, né? Mas não precisa de me mandar mensagem, porque eu sei muito bem do meu papel, ok, Sagi? Então, bora lá para a sua leitura. Eu vou estar utilizando aqui apenas um deck, um tarô, para a sua leitura intuitiva e atemporal. Recado dado, sem mais delongas, bora para a sua leitura de tarô, Sagitário. Estava com saudades de papear com vocês, confesso. Eu gosto demais do signo de Sagitário. Vamos lá. Tarô, espiritualidade, que seja uma leitura de muita luz, paz e amor, muita luz, paz e amor, luz, paz e amor. Gratidão. O que nós temos aqui para Sagitário? Os amantes, logo de cara, os amantes. O hierofante. A imperatriz, gente, só arcanos maiores. Mais tarô. Saiu a carta de apresentação do baralho, então eu até esqueci, eu achei que eu tinha até removido essa carta, ela não é válida, ela não é pro jogo, mas é apenas uma carta de apresentação. Então eu vou deixar ela aqui no cantinho. Eu achava que eu tinha até tirado ela daqui do deck. 3 de espadas.
e a roda da fortuna. Bastante arcanos maiores aqui para vocês, Sagitário. Caramba, que leitura! O fundo de deck nós temos o 9 de paus. Sage, olha o que tá pegando aqui para mim. Independentemente das escolhas que vocês estiverem fazendo, galgando aqui agora, eu sinto que tem uma situação do seguinte, tem muitos sagitarianos que estão lidando com o contexto afetivo, romântico, tá? Aqui eu sinto uma situação do seguinte, eu sinto o retorno de alguém do passado que possivelmente te feriu bastante e possivelmente, digamos assim, teve uma situação em que as coisas não andaram conforme você gostaria, mas eu sinto que, por exemplo, essa pessoa ela chega na sua vida de maneira em que você vai estar muito bem preparado emocionalmente para lidar com essa pessoa. E querendo ou não, é como se essa pessoa quisesse obter tudo aquilo que você, Sagitário, nesse exato momento está obtendo agora, que é essa energia de imperatriz aqui. Só que é muito interessante falar, o Sagitário, que se você estiver talvez também se envolvendo com uma... Aliás, eu não sinto que vocês estão juntos nesse exato momento aqui agora, mas eu sinto que é como se houvesse uma situação do seguinte, independentemente se você esteve com alguém aqui no passado, que é o enredo todo aqui dessa conversa, você esteve com alguém aqui no passado, eu sinto que vocês estão possivelmente também lidando com alguma situação judicial, muito embora nós não temos aqui na mesa cartas, né, que simbolizam a situação da justiça, mas é como se todo esse desdobrar aí, sabe, de lidar com essa pessoa e de certa forma envolve ali papelada, envolve algo um tanto quanto burocrático, você, sagitariano, esteve ou se encontrou durante muito tempo ou em alguns momentos ali, sabe, em uma certa tristeza, sabe? Uma certa tristeza. Só que é como se a espiritualidade, o universo estivesse colocando novamente essa pessoa nos seus caminhos, não numa situação afetiva. Eu não sinto que haverá um retorno até o momento presente, tá? Porque eu sinto que sim, pode ser que essa pessoa tenha sido um grandioso embuste. Então, se nós estivermos falando aqui de embuste, não há necessidade de você dar espaço nunca mais na sua vida para essa situação. Mas eu sinto que essa pessoa ela retorna na sua vida para reconhecer o grandioso valor e papel que você, sagitariano, de alguma forma vem executando para algo aqui. Seja, sei lá, no seu próprio trabalho, se nós estivermos falando de um contexto afetivo, nós temos a carta dos amantes e que possivelmente pode envolver filho. É esse sagitariano reconhecendo o grandioso papel e poder que você exerce como mãe, como pai, sabe? Tem alguma coisa assim nesse sentido. Mas o universo coloca novamente essa pessoa na sua vida para reconhecer o seu valor, tá? É um tapa de luva, é um tapa sem mão aqui, cara, que a vida vai dar para essa pessoa aqui. É como se essa pessoa de fato estivesse reconhecendo o grandioso valor que você tem, que você possui, tá? Mediante a todos os contextos aos quais você vivenciou, passou, experienciou. Sabe, Sage? É muito isso. Vamos lá, Tarô. O que mais nós podemos passar para o Sagitariano? Querendo ou não, o Sagitário, esse fundo de deck com esse 9 de paus aqui, esse 9 de paus, ele me fala de um certo tipo de cansaço ao lidar com esse contexto. Possivelmente o contexto aqui, essa carta do Papa, ela me fala de uma situação afetiva, de um matrimônio, de um casamento, de um relacionamento que foi vivenciado lá atrás, só que aqui ao mesmo tempo ela me traz uma conotação de um certo tipo de cansaço de lidar com o lado burocrático dessa história, dessa situação. Talvez houve aqui um rompimento, né, uma quebra desse matrimônio e que tem que haver ali a divisão dos bens, coisas nesse sentido, e você, digamos assim, quebrando demais a cabeça quanto a isso, ou alguma coisa que envolve justiça, separação de bens, guarda compartilhada de filhos, alguma coisa assim nesse sentido que eu vejo e que de alguma forma isso te feriu demais, te machucou demais, porque você estava lidando com uma pessoa também que a pessoa também com essa energia da roda da fortuna é uma pessoa assim totalmente instável, né? Venhamos e convenhamos, é uma pessoa completamente instável emocionalmente, uma pessoa que não sabe ou não tem o controle das suas próprias emoções, tá? Pra mim tá claro uma situação assim, nesse sentido. Vamos lá, Tarô.
Pajem de ouros, realmente é uma energia infantil, tá? Quando nós estamos falando, atrelando a personalidade pajem em uma pessoa ou um contexto, principalmente numa pessoa, nós estamos falando de uma infantilidade mesmo, não tem jeito. Nesse contexto, muito embora o pajem também ele traz o sentido de notícias, né? 4 de ouros aqui. Opa. 5 de ouros, 4 e 5 de ouros. O que mais? Opa, 2, tá. Nossa, direto assim, 4, 5, agora o 6 de ouros. Gente, eu embaralho bem o meu tarô antes, tá? Assim, pra vocês não ficarem com desconfiança, porque tem um pessoal que, enfim, né, na internet, Deus me perdoe. Nossa Senhora. E a carta da alta sacerdotisa. Mas, cara, direto assim eu nunca vi. 4, 5 e 6 de ouros aqui. É como se, digamos assim, eu subi, fui lá embaixo e subi de novo, sabe? É muito isso, literalmente isso. Eu subi, fui ali numa montanha russa, subi de novo e agora tô caminhando com a espiritualidade, tô na minha base, tá tudo ok, tá show. E fundo de deck nós temos o Rei de Paus. Sagitário, olha só, nesse exato momento eu sinto uma situação do seguinte. Ao lidar com todo esse contexto que possivelmente foi, né, um tanto quanto traumático, estressante para você, Sagitário, ter que lidar, se nós estivermos falando também de uma situação de partilha de bens aqui, referente à própria justiça, possivelmente você vai ter aquilo que é de direito seu, mas eu sinto que tem alguma coisa que é compartilhado e que isso de alguma forma faz você despertar muito o seu lado espiritual para buscar muitas informações ou um certo tipo de alicerce aqui. Porque nós estamos falando de uma sacerdotisa e essa sacerdotisa ela está incomodada em ter que lidar com esses 5 de ouros e esses 6 de ouros. Muito embora o 6 de ouros ele me fala de você ajudando ou dando algo para alguém, cedendo um auxílio financeiro para alguém, um entendimento, o seu próprio... Enfim, mas eu sinto que tem uma sacerdotisa, tem uma pessoa que ela é muito reservada, no caso, eu sinto o sagitariano, nessa energia de sacerdotisa aqui, muito reservado, reservada quanto às suas situações pessoais, e é como se o mundo, por exemplo, visse somente um pequeno trecho, uma parte em si da sua própria vida. Só que é como se nesse exato momento você estivesse também buscando muito auxílio da própria espiritualidade, de possivelmente como que você vai lidar com essa situação burocrática, nesse rompimento desse possível casamento. Como que você vai lidar com esse contexto da chegada novamente dessa pessoa lá na frente? Como que você vai se preparar, sabe? Tem toda essa situação. Tem um amadurecimento espiritual aqui muito forte. Eu sinto também que tem uma certa facilidade de sagitarianos estarem acessando aquilo que é espiritual, obtendo, retendo as informações necessárias para modificar essa 3D, isso aqui agora. Só que, digamos assim, essa facilidade não foi fácil de conquistar. Sabe? Não foi fácil você, sagitariano, conquistar essa facilidade de ter esse acesso, esse contato maior com o seu próprio eu. Se nós estivermos falando de uma espiritualidade geral, com seus próprios guias, com seus mentores, né, com a sua egrégora espiritual, com as suas entidades, com seus orixás, né, enfim, coisas assim nesse sentido. Nesse exato momento, Sagitário, nós temos uma notícia que vem a respeito do seu próprio financeiro. É como se nesse exato momento houvesse sim a necessidade de você estar aguardando, poupando o seu próprio dinheiro, porque nós temos aqui algo que chega, uma notícia, e que, digamos assim, já de antemão é como se você estivesse ali se preparando, montando a sua própria base, só que é como se houvesse a necessidade de você dispor de alguma quantia de dinheiro aqui com esses 5 de ouros. Não é nenhuma situação de, por exemplo, de escassez, de miséria que o próprio sagitariano está passando, não é isso. Mas é como se houvesse a necessidade de você dispor de um dinheiro. Aqui, como nós temos os 5 e os 6 de ouros, podemos dizer que é um certo tipo de investimento em algo, tá?
tem uma conotação aqui de um investimento, não é uma perda, porque se parasse aqui somente no 5 de ouros, aí sim, você estaria ali investindo em algo para suprir algo, mas não tendo o devido retorno. E aqui eu sinto que você tem um retorno desse investimento. Porque, querendo ou não, é como se a espiritualidade estivesse te colocando num caminho para você investir cada vez mais. Seja lá na sua própria vida, no seu próprio trabalho, nos seus estudos aqui, a sacerdotisa, você buscando conhecimento, no seu trabalho espiritual, a sacerdotisa que trabalha com a espiritualidade, que manipula muito bem um conhecimento a nível espiritual, sabe? Tem muito uma coisa assim nesse sentido sendo executado para vocês, sagitarianos. Uma notícia. Se nós estivermos falando também de um passado, é como se houvesse uma situação de você, sagitariano, lidando, recebendo uma notícia dessa pessoa, né, que você estava lidando, que agora por fim irá reconhecer o grandioso valor que você tem. Eu não sinto uma situação de volta, de retorno, tá? Para ser muito sincero, pela disposição das cartas, eu acredito que nem você, sagitariano, queira isso, tá? Eu acredito, não sei. Mas aqui é como se houvesse assim, uma situação de você recebendo uma notícia e, digamos assim, você queria que aquela coisa estivesse acontecendo, ou você queria que algo fosse executado na vida daquela pessoa. E é como se você recebesse uma notícia desse cumprimento ali, sabe? Desse algo sendo cumprido ali na vida desse alguém, desse seu passado. E isso te deixando tanto quanto, não eufórico, mas digamos assim, sei lá, a justiça tarda, mas não falha, ou a espiritualidade ela é muito perfeita e age no momento certo das coisas e situações. É muito isso que eu sinto, tá? Bora lá. Fundo de deck nós temos um Rei de Paus. Rei de Paus geralmente vem na minha mesa, não no sentido de, sim, obviamente, nós temos uma pessoa muito madura, que lutou, que tem um certo tipo de idealismo ali, né, de montar o seu próprio império, tal qual talvez o imperador, mas nós estamos falando também de uma figura, Áries, Leão e Sagitário, ou o próprio sagitariano que detém o poder espiritual, que tem um conhecimento espiritual, que se volta para a sua própria espiritualidade para obter as suas respostas. Tem acontecido muito comigo, até mesmo assim em algumas leituras, sejam elas particulares, quando eu tiro para mim, e que tem alguns guias espirituais, mentores, que eles estão vindo muito, muito na minha mesa quando eu venho para fazer leitura, como sendo um guia, como sendo um mentor através do Rei de Paus, né? Então, assim, independentemente da forma como você lida com a sua espiritualidade, assim, Sage, eu sinto muito que você está sendo direcionado, guiado também pelo próprio mentor espiritual, por um mentor espiritual. Às vezes acontece muito a predominância de alguns Exus, né, aparecer na minha mesa. Aliás, não é que aparece na minha mesa, vem o consulente, vai lá e fala, o Exu, com o Rei de Paus, por exemplo, tá? Um mensageiro ali muito forte da espiritualidade, querendo comunicar algo, querendo passar algo, tá bom? Vamos lá, Sage. O que mais, tarô, para Sagitário? Nossa, 4 cartas, eu aceito? Tá. Vou aceitar. Nossa, falando nela, a bendita veio. Mais um, tarô. Olha só, nós temos aqui a temperança com a justiça. Tudo que nós estávamos falando lá no início se confirmou, a temperança com a justiça. 7 de paus, a luta na justiça, Sagitário. Com 8 de ouros aqui e o cavaleiro de paus. O que acontece? Se nós estamos falando de um sagitariano que de alguma forma tá ali tendo seus gastos, né? Os 5 de ouros anteriormente ali na leitura, muito embora ele estava falando numa situação de um investimento, investir num trabalho espiritual ou num trabalho aqui, né? Ou você investido em algo, no seu próprio bem-estar, alguma coisa nesse sentido. Se nós estivermos falando também de algum sagitário que está gastando na justiça,
tendo que dispor dinheiro ali na justiça, eu sinto que de alguma forma ou outra, o seu trabalho, aquilo que você está executando, aquilo que você está exercendo, ele estará lhe proporcionando você pagar, sabe? Muito verdadeiramente, eu diria muito dignamente, sei lá, os honorários, eu não sei como que funciona exatamente, tá? Não sei quais são os termos, mas digamos assim, o tempo, o horário daquele advogado, da equipe daqueles advogados ali, sabe? É muito isso. E é interessante falar, Sage, que nós temos aqui a temperança com a carta da justiça, que me fala exatamente de sagitarianos, de alguma forma ou outra, lidando com essa situação. Obviamente, sim, se apegando muito com a fé, com a espiritualidade, mas agindo com muita neutralidade. Muito. Digamos assim, você muito pleno, muito plena, muito coeso ali, muito, sabe, firme nas suas decisões, no seu posicionamento, naquilo que você quer, naquilo que você estará buscando por fim. Porque eu sinto que tem uma contraparte aqui que está lutando de maneira muito mesquinha, possivelmente, tá? Mas eu sinto que de alguma forma ou outra você estará exalando muito uma energia de prosperidade, sabe? Você vai estar muito firme, muito, eu diria, muito amparado pelo seu próprio espiritual, pelos seus próprios guias, pelos seus próprios mentores aqui. Porque temos aqui esse cavaleiro de paus, e esse cavaleiro de paus, ele me fala de uma pessoa, no caso a outra pessoa, a contraparte, que vai sim, de fato, reconhecer o seu grandioso valor, o papel que você tem, que você exerceu, está exercendo nessa configuração toda. Eu sinto que esse cavaleiro de paus, ele é uma pessoa um tanto quanto muito infantil. Lembra que lá no início da leitura nós estávamos falando de um pajem de ouros, né? Tem uma energia um tanto quanto infantil, mas eu sinto que é uma pessoa que, digamos assim, tem uma certa predisposição de ser inconstante, de não apresentar uma constância, de não ser uma pessoa talvez um tanto quanto responsável, né? De não assumir aquilo que de fato precisa de assumir ali. Entende? Tem muito uma situação nesse sentido. E é interessante falar, Sage, nesse exato momento, esse 7 de paus com esse 8 de ouros me fala de muitos sagitarianos lutando, buscando por uma independência profissional, lutando por aquilo que é seu. Então, como um conselho assim de amigo mesmo, assim, que as cartas está passando, mostrando, lute por essa independência, porque você está num caminho muito coeso para com a sua própria espiritualidade, para com o seu próprio eu aqui, sabe? É como se vocês estivessem lutando por aquilo que é certo. Você está no caminho certo, mesmo que as coisas não estejam talvez andando da forma como você gostaria, mediante essa situação do passado. Mas eu sinto que tem uma resolução muito grandiosa para acontecer sobre isso, e você de alguma forma ou outra vai ser beneficiado de alguma forma mediante esse contexto todo. Mas eu sinto lhes em dizer o seguinte, Sage, você está lutando pela coisa certa, tá? Esse 7 de paus e esse 8 de ouros, você está lutando por uma coisa certa. Você e irá receber o reconhecimento desse seu esforço, desse seu trabalho. Tá bom? É muito isso. Vamos lá, tarô. O que mais nós podemos passar para Sagitário? O carro, um avanço, gente, muitos arcanos maiores na sua leitura. A carta do louco, você está sendo direcionado para um novo início, e esse novo início, As de paus, ele é muito empolgante, muito promissor, criativo, excitante também. Tem, eu diria, digamos assim, na medida em que você vai crescendo, eu sinto que as possibilidades, meio que ocorre uma abertura, assim, muito grande das coisas e situações que você pode estar fazendo, estar executando, sabe? Opa, cai não, no chão não. O diabo, caraca, Sage. Falei pra não cair no chão e a bendita vai cair. A última carta vai cair no chão. Vamos lá. A força. A carta da força. Caraca, Sagitário, que leituraça. E fundo de deck nós temos aqui o Cavaleiro de Ouros. Eu tardo, mas não falho. Eu demoro, mas eu chego. E quando eu chego,
A minha lista, os meus objetivos, eles estão ali muito bem cumpridos. E não tem Cristo que faça eu voltar atrás com essa situação. O Cavaleiro de Ouros, eu sinto um quê de determinação no Cavaleiro de Ouros que eu acho, assim, surreal. E aí, Sérgio, vamos lá. O carro, a carta do louco, a asa de paus, o diabo e a carta da força. É como se a espiritualidade, o universo, mediante a todas essas situações que você passou, vivenciou, está passando, todo esse amadurecimento está te levando para um caminho de um avanço. Nós temos aqui, em suma, uma vitória. Seja uma vitória acerca de situações desse seu passado afetivo, possivelmente também nós podemos falar sim que no futuro você estará se conectando com uma pessoa e que essa pessoa ela traz ali ela tem um entendimento emocional muito equivalente ao seu, sabe? Tem uma completude muito bacana, muito forte para ambos estarem vivenciando, experienciando aqui. E é muito interessante ressaltar, Sagitário, que você está sendo direcionado a um caminho de um novo início. Esse novo início ele é muito empolgante. Tem um pequeno detalhe. Eu sei que é um detalhe muito assim, pode ser que seja polêmico, mas tem uma situação de um respaldo que eu estou sentindo muito forte aqui na minha mesa para passar para vocês, sagitarianos, e se tiver alguma sagitariana ou sagitariano que trabalha com isso, eu sinto que tem uma proteção para pessoas que trabalham na noite, tá? Eu não sei, tá vindo muito forte para passar isso aqui para vocês, mas eu sinto que é como se houvesse uma proteção espiritual muito forte para uma pessoa ou para pessoas sagitarianos e sagitarianas que trabalham na noite aqui, tá? Tá pedindo para passar, então vou passar. Eu respeito muito a minha mesa, respeito muito os meus guias, a minha egrégora espiritual de fato, e veio isso aqui. E eu sinto que é como se houvesse um respaldo da espiritualidade de alguma forma, ou você sagitariano, sagitariana, fazendo alguma ritualística para obter essa proteção muito forte, tá? Quanto ao seu dispor, você colocando ali a sua vida diariamente para trabalhar na noite. E o que não quer dizer também que você, sagitariano, que trabalha um trabalho formal ou espiritual, não estará tendo esse respaldo da espiritualidade. Sim, você tem, tá? Mas me pediu para passar esse pequeno detalhe, então estou passando. É muito interessante falar, Sage, que você vai estar também adentrando a um período de se descobrir muito também, sexualmente falando. É como se você estivesse também passando por um processo de se permitir sentir os prazeres da vida, independentemente se você está solteiro ou não, se você está em uma relação ou não. O que nós queremos dizer aqui, trazer em suma, é a necessidade de se sentir livre, de estar buscando aquilo que é seu, que conversa com o seu próprio eu cada vez mais, tá? E aqui, em suma, você estará dispondo de força, de equilíbrio emocional, para estar lidando com todos os problemas ou as adversidades que, se porventura, vier para o seu caminho, tá? Eu sinto muito isso aqui para vocês, sagitarianos. Vocês são fortes. E aqui na minha mesa não tem Cristo que me faça pensar ao contrário disso. Vocês são pessoas fortes, tá? Aqui para mim tá muito forte, de fato, essa situação aqui para passar para vocês, viu? Sagitário, prolonguei demais a minha leitura. Essa foi sua leitura de tarô. Eu espero tê-los ajudado de alguma forma. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.